Olá, meu nome é Ícaro Sampaio, eu sou editor endócrino Papers e estou aqui para mais uma atualização semanal. Naquele momento em que eu faço um resumo do que rolou de mais importante por aqui ao longo da semana. E essa foi uma semana bem interessante, que a gente falou sobre fatores de risco cardiovascular, abordagem diagnóstica do hipertireoidismo, tratamento de cetoacidose diabética e também sobre rastreamento do hiperaldosteronismo primário. Então vem comigo, tem muita coisa legal. A nossa semana começou na segunda-feira com o Dr. Luciano Albuquerque, que publicou um texto falando sobre a lipoproteína azinho como um preditor de risco cardiovascular, como um preditor de eventos cardiovasculares. A gente sabe que a lipoproteína azinho difere do colesterol LDL pela presença da apoproteína azinho. E ela é, de fato, um fator de risco independente para eventos cardiovasculares quando presente em níveis elevados. Recentemente, no Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, foi testado um RNA interferente curto contra a lipoproteína azinho. E foi visto que em doses altas, esses agentes conseguiram reduzir em até 98% os níveis dessa lipoproteína. Ainda é cedo para dizer se a redução dos níveis da lipoproteína vai reduzir também eventos cardiovasculares. O que a gente sabe no momento é que em níveis altos, a lipoproteína aumenta o risco cardiovascular, mas não podemos concluir que esse novo agente possa prevenir eventos cardiovasculares. Na terça-feira, a gente publicou no nosso podcast que, na verdade, a gente cumpriu uma promessa. Muitos seguidores haviam pedido podcast ou live sobre a abordagem diagnóstica do hipertireoidismo, quando solicitar a TRAB, quando solicitar ultrassonografia com Doppler ou cintilografia de tireoide, e foi isso que a gente fez. É um podcast sobre a abordagem diagnóstica do paciente com hipertireoidismo. E lá a gente conversa desde o comecinho, assim, o que fazer naquele paciente que acabou de chegar com sintomatologia ou com o exame laboratorial indicando hipertireoidismo. A gente comenta sobre as principais causas de hipertireoidismo, quando solicitar ultrassonografia com Doppler e como interpretar o resultado, quando solicitar cintilografia de tireoide. A gente fala bastante também sobre a avaliação dos níveis de TRAB. Quando é que é indicada a dosagem de TRAB, o que é que ele vai mudar na sua conduta. Então, vale a pena conferir esse podcast, é um podcast básico para quem atende paciente com hipertireoidismo. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto comentando um trabalho que foi publicado recentemente no JAMA sobre insulina subcutânea para tratamento da cetoacidose diabética. A gente sabe que a cetoacidose ela é tradicionalmente tratada com insulinoterapia por via intravenosa. É um evento que potencialmente pode levar o paciente à morte e a maioria dos protocolos em diferentes serviços utiliza a insulinoterapia por via endovenosa. E para isso, o paciente necessita ser internado em unidade de terapia intensiva para que seja monitorado de forma adequada os seus níveis glicêmicos. E o que acontece é que nesse estudo, que foi desenvolvido em um único centro, foi utilizado um protocolo com análogos de insulina por via subcutânea, insulina glargina, uma dose a cada 24 horas, insulina lispro, uma dose inicial e depois uma dose de 2 em 2 horas por via subcutânea, até resolução da cetoacidose. Esse paciente ele era admitido no ambiente de emergência e depois transferido para um ambiente de enfermaria. O que o estudo observou é que houve uma redução importante da taxa de internação em UTI na admissão, e que esses pacientes não necessitaram posteriormente ser transferidos para a UTI, sem que houvesse aumento de mortalidade e também sem que houvesse aumento de hipoglicemias em relação a pacientes que foram atendidos em 20 outros serviços que utilizaram o protocolo padrão de insulinoterapia por via endovenosa. Uma coisa interessante desse estudo é que foram incluídos, inclusive, pacientes com cetoacidose diabética grave, né? Eles só excluíram aqueles pacientes que já apresentavam outros critérios para internação em UTI, como infarto, Glasgow menor que 8. Mas aqueles pacientes que preenchiam o critério cetoacidose grave, por exemplo, por um pH menor que 7, ou um bicarbonato menor que 10, eles também foram incluídos nesse protocolo de insulinoterapia subcutânea. Enfim, foi uma análise retrospectiva, um estudo realizado em um único centro, a gente não sabe se consegue extrapolar isso para outros serviços, então é cedo para dizer que haverá uma mudança de conduta em relação à cetoacidose diabética, principalmente a cetoacidose diabética grave. Mas é um dado interessante. Vamos necessitar de novos estudos para ver se isso poderá ser extrapolado, então, implementado em outros serviços. Na quinta-feira,
foi a vez do Dr. Eric Trovão publicar um texto comentando sobre o diagnóstico, rastreamento de pacientes com hiperaldosteronismo primário, que é algo que a gente muitas vezes esquece de fazer, mesmo em pacientes com clara indicação. Então a gente sabe que 5 a 10% dos pacientes que apresentam hipertensão arterial sistêmica têm hipertensão secundária, uma causa que pode ser potencialmente resolvida, inclusive o paciente pode ser curado da hipertensão. E a principal causa de hipertensão secundária de causa endócrina é o hiperaldosteronismo primário. Quais são então os casos em que a gente deve fazer o rastreamento, a pesquisa de hiperaldo primário? Vamos lá. Em primeiro lugar, paciente hipertenso se apresentando com hipocalemia espontânea ou induzida por diurético. Segundo ponto, paciente hipertenso que persiste ali com níveis pressóricos elevados, acima de 140/90, mesmo com terapia otimizada com 3 drogas antihipertensivas, incluindo o diurético. Outra indicação, o paciente que está com terapia otimizada, com 4 medicações antihipertensivas e só assim conseguiu um controle pressórico adequado. Outro caso, paciente que apresenta hipertensão ou hipocalemia e um incidentaloma adrenal. Nós também devemos rastrear hiperaldo naqueles pacientes que apresentam hipertensão e apneia do sono, ou que apresentam hipertensão e têm história familiar de hipertensão ou AVC em idade jovem, abaixo de 40 anos, e, obviamente, naqueles pacientes hipertensos que têm histórico de hiperaldosteronismo em um parente de primeiro grau. Bem, essas são as indicações formais para se rastrear o hiperaldosteronismo primário, de acordo com o último guideline da Endocrine Society, mas alguns especialistas também recomendam que a gente faça o rastreamento em pacientes hipertensos com menos de 40 anos. E aí, como é que a gente faria esse rastreamento? Para isso, basta dosar uma aldosterona plasmática e uma atividade plasmática de renina. Na indisponibilidade da atividade plasmática de renina, a gente pode converter a renina para a atividade plasmática, dividindo a renina por 12. E uma vez que a gente faça essa relação entre aldosterona e atividade plasmática de renina, um valor maior que 27 é um rastreamento positivo. O paciente deve seguir na investigação de hiperaldosteronismo primário, desde que ele tenha uma aldosterona plasmática de pelo menos 12 a 15. Bem, foi isso que rolou de mais importante por aqui ao longo da semana. Se algum desses conteúdos te interessou mais, vai lá, dá uma conferida, vai no nosso site. A gente está publicando muito texto legal lá ao longo da semana e a gente se vê semana que vem na próxima atualização semanal. Até mais!